Hayei Sara. A Parashá Hayei Sara, a quinta do livro Bereshit, começa com o falecimento de nossa matriarca Sara e seu sepultamento na Mearat Hamarpelá, em Hebron. Abraham incumbe Eliezer da missão de achar uma noiva para seu filho Yitzhak. Eliezer vai a Aram, Naaraim, e encontra Rivka, Rebeca, da família de Abraham. Yitzhak casa-se com Rivka e consola-se da perda de sua mãe. Uma rosa entre espinhos. E vim hoje à fonte. Esta parashá descreve o casamento de Yitzhak e os eventos que o precederam. Abraham enviou seu servo fiel Eliezer à região de seu nascimento com a incumbência de trazer uma esposa para Yitzhak. Lá chegando, Eliezer diz: "E vim hoje à fonte." O Rashi comenta que ocorrera um grande milagre. O caminho fora encurtado e uma viagem que normalmente demoraria mais tempo foi concluída num só dia. "Hoje saí e hoje cheguei", exclamou Eliezer. Esse fenômeno pede uma explicação. Deus não faz milagres sem necessidade. Por que então, nessa ocasião, ele abreviou o caminho de Eliezer, apressando sua chegada ao local onde encontraria Rivka, a futura noiva de Yitzhak? Porque Eliezer disse essas palavras a Betuel e Lavã, pai e irmão de Rivka? Que importância tinha essa informação para eles? Rivka é comparada a uma rosa cercada de espinhos. Os espinhos, por natureza, dificultam a retirada da flor, porque recebem, graças a ela, água, atenção e tratamento. Do mesmo modo, a Tzadeket, justa, Rivka, crescia entre perversos. Betuel e Lavã, que com certeza não a deixariam partir sem um bom motivo. Afinal, era por intermédio de Rivka que seus familiares se sustentavam espiritualmente. Enquanto ela não completasse 3 anos e 1 dia de idade, Abraham não conseguiria tirá-la de casa, pois a força da tumá, impureza, não o permitiria. Assim, só depois que Rivka atingiu essa idade, tornando-se apta para o casamento, conforme o costume da época, surgiu um argumento eficaz para sua saída daquele ambiente. Foi nesse momento que Abraham enviou seu emissário Eliezer. Porém, era necessário afastá-la imediatamente do convívio familiar. Ela não deveria permanecer nem mais um minuto num meio tão nocivo. Agora compreendemos porque o caminho de Eliezer foi encurtado miraculosamente. Rivka tinha de ser resgatada logo que isso fosse possível. Mas Eliezer sabia que Betuel e Lavã tentariam impedir sua partida e mantê-la em casa ao menos mais um pouco. Por isso ele mencionou o grande milagre que lhe acontecera na viagem, deixando bem claro que era extremamente importante que autorizassem a saída de Rivka. 2 tipos de perfeição. E Abraão estava velho, entrado em dias. Com estas palavras, a Torá faz um elogio a Abraham. É necessário, porém, esclarecer o sentido do versículo. Nossos sábios explicam que as expressões velho e entrado em dias referem-se, respectivamente, à aquisição de sabedoria e a dias completos preenchidos com boas ações, mitzvot, que influenciam positivamente a sociedade. Desse modo, a Torá enaltece 2 aspectos da personalidade de Abraham, que atingiram a perfeição. O pessoal, por ter adquirido grande sabedoria. O coletivo, pelo resultado de seu trabalho e empenho para melhorar o mundo e as pessoas. Esses 2 tipos de perfeição correspondem a 2 áreas. Torá, por meio da qual ganhamos conhecimento e sabedoria para nós mesmos. Mitzvot, o efeito dos nossos atos, uma vez que a finalidade dos preceitos é santificar o mundo material.
A grandeza de Abraham residia nos dois campos, o pessoal, associado a velho e a Torá, e o social, representado por entrado em dias e pelas mitzvot. Assim, ele era um ser completo tanto na esfera individual como na coletiva. Essas duas facetas são bastante diferentes entre si, às vezes até contraditórias, pois a energia e o esforço investidos em uma podem impedir o desenvolvimento da outra. Portanto, é notável que Abraham tenha alcançado a plenitude em ambas simultaneamente. O Talmud afirma que, com Abraham, teve início no mundo a era denominada 2 milênios de Torá. A novidade trazida pela Torá foi a possibilidade de unir dois opostos, o sagrado e o material. Abraham Avinu foi o primeiro ser humano a atuar dessa maneira, conciliando dois elementos diversos. Os tzadikim, justos, que o antecederam, dedicavam-se apenas a um deles, ou buscavam o aprimoramento pessoal, ou tentavam influenciar o mundo. Abraham, por sua vez, foi perfeito no âmbito individual e no coletivo. Seguindo o conhecimento dito de nossos sábios, Maaseh Avot, Siman Labanim, os acontecimentos da vida dos patriarcas devem servir-nos de modelo. Podemos e devemos extrair daí uma lição importante para nós nos dias de hoje. Algumas pessoas acreditam que devem dedicar-se exclusivamente a influenciar os outros e se esquecem de si mesmas. Outras se concentram no refinamento pessoal e não dão atenção ao coletivo. Aprendemos com Abraham Avinu que o caminho certo é buscar a perfeição nos dois aspectos, aprimorando-nos sempre como indivíduos e, ao mesmo tempo, atuando pela melhoria do mundo e da sociedade. Era uma vez bondade oculta. Um judeu muito rico, mas tido por avarento, falecera em Berdichev. A Hevra Kadisha exigiu de seus familiares um valor muito alto para sepultá-lo. Eles não concordaram. Por fim, decidiu-se que iriam todos juntos consultar o rabino da cidade, o Rebbe Levi Yitzhak, e fariam o que ele determinasse. O rabino, ao saber do falecimento, ficou profundamente comovido e ordenou a Hevra Kadisha que não cobrasse nem um centavo pelo enterro, deixando a família decidir livremente quanto pagaria. O Rebbe Levi Yitzhak pediu ainda que o chamassem para o funeral, pois desejava participar da cerimônia desde o início. Os diretores da entidade ficaram surpresos com a decisão do rabino, mas a seguiram fielmente. Espalhou-se então a notícia de que o tzadik estaria presente no sepultamento, de modo que todos os moradores da cidade foram ao cemitério, prestando assim grande honra ao falecido. Na volta, perguntaram ao Rebbe Levi Yitzhak de Berdichev o motivo de tanta reverência a um rico sovina, e ele explicou. Esse homem participou de 3 Dinei Torá, julgamentos perante um tribunal rabínico, em que atuei como juiz, e todas as vezes saiu-se vencedor. Por isso decidi acompanhá-lo pessoalmente até o túmulo. Em seguida, o rabino descreveu os 3 julgamentos. Um mercador de vinho costumava viajar à cidade grande, levando o dinheiro que recebia dos lojistas locais para adquirir suas encomendas. Certa vez, depois de mandar embalar o grande volume de mercadorias solicitadas, o mercador notou que o dinheiro para o pagamento não estava com ele. Era uma quantia muito elevada que se perdera. O homem deu um grito de desespero e desmaiou. As pessoas ao seu redor tentaram acordá-lo, porém sem sucesso. Os médicos que foram chamados afirmaram que enquanto não achassem o dinheiro perdido, nada o reanimaria, pois mesmo que acordasse, ao lembrar-se do sumiço do capital, ele tornaria a desmaiar. Foi então que passou por ali o sujeito que acabamos de enterrar. Vendo o túmulo e a gravidade da situação, ele exclamou: "Encontrei o dinheiro!" O mercador desmaiado escutou as palavras e despertou. O desconhecido entregou-lhe toda a soma que havia achado e, após os devidos agradecimentos, cada um seguiu o seu caminho. Na verdade, aquele dinheiro não havia sido encontrado, mas pertencia ao falecido, que, ao ver que o comerciante de vinho corria perigo de vida,
Enquanto não recuperasse o montante perdido, decidiu salvá-lo usando recursos próprios. Entre as pessoas que assistiam à cena estava um indivíduo que de fato achara o dinheiro e não o devolvera, por sugestão de seu Yetzer Hará, má inclinação. Contudo, diante da generosidade daquele homem que, tirando a soma do próprio bolso, disse que a encontrara, a sua consciência pesou e ele se arrependeu. Assim viajou o Berdichev em busca de quem dera o dinheiro ao mercador. Quando localizou o homem, hoje falecido, ele se identificou e procurou ressarci-lo, mas o sujeito não quis receber o dinheiro, dizendo: Deus me deu a chance de salvar uma vida. O mérito é meu, e não abro mão dele. Não vou aceitar nem sequer um centavo. Então eles decidiram resolver a questão num din Torá, em que eu seria o juiz. Sentaram-se à minha frente e cada um apresentou a sua versão. A decisão do tribunal foi que o indivíduo hoje sepultado não tinha obrigação de receber o dinheiro de volta daquele que o achara de fato, concluiu o Reb Levi Yitzhak de Berdichev. Em seguida, ele relatou o segundo caso. Havia um homem pobre em Berdichev que desejava viajar para tentar a sorte em outros lugares, mas sua esposa não permitia. Um dia ele teve uma ideia, e chegando em casa disse à mulher: Fui contratado por um homem muito rico que me mandou ir a locais distantes. Toda quinta-feira ele lhe entregará o meu salário. A esposa concordou e ele partiu. Na primeira quinta-feira, a mulher dirigiu-se ao departamento financeiro da firma e cobrou o salário do marido, porém o encarregado nem sabia da existência de um novo funcionário. A mulher começou a gritar e seus berros chegaram aos ouvidos do proprietário, que se encontrava numa sala própria. Ele saiu e perguntou qual era a causa do alvoroço. Após tomar conhecimento do problema, o dono da firma, que era o homem falecido, de que estamos falando, declarou à mulher: Tem razão, eu mesmo contratei seu marido e estipulei que toda quinta-feira pagaria o seu salário. Dê a ela semanalmente o valor combinado. O marido dessa mulher, em suas viagens, trabalhou muito e, com a ajuda de Deus, obteve êxito e até enriqueceu. Depois de um longo tempo, decidiu voltar para casa. Passada a emoção do reencontro, sua esposa lhe contou que não lhe haviam faltado recursos financeiros durante a sua ausência, pois o proprietário da firma, que o contratara pessoalmente, lhe pagava o ordenado com pontualidade. Surpreso com a notícia, o homem fez as contas e foi devolver o valor acumulado a seu legítimo dono, hoje falecido. Quando chegou à sua casa, o rico lhe disse: Eu não o conheço, não dei nada a você, só a sua esposa. Foi um presente e não quero recebê-lo de volta. Fizemos um din Torá e eu dei razão ao falecido, concluiu o Reb Levi Yitzhak de Berdichev. Então, ele descreve o terceiro caso. Um comerciante de nossa cidade fez um mau negócio e perdeu todas as suas posses. Algum tempo depois surgiu-lhe uma boa oportunidade para se reerguer, mas ele não tinha capital para o investimento necessário. Portanto, sem alternativa, foi pedir um empréstimo ao nosso falecido, que lhe perguntou: O senhor não tem nada, como pode garantir o pagamento do empréstimo? O homem afirmou: Deus será meu fiador. Satisfeito com a resposta, o falecido lhe disse: Com esse fiador, posso emprestar-lhe a quantia que me pede com inteira confiança, e imediatamente entregou o dinheiro ao comerciante. O homem trabalhou e tornou a enriquecer, porém, quando foi saldar sua dívida, o credor não quis aceitar, alegando que já recebera todo o dinheiro de volta. Como é possível, se não lhe paguei nada até o momento? Indagou o comerciante, muito surpreso. A resposta foi: seu fiador já quitou a dívida com juros. Por fim, no din Torá, o senhor hoje falecido venceu novamente. Com essas 3 vitórias, ele certamente é merecedor de todas as honras, asseverou o Rabi Levi Yitzhak de Berdichev. Os moradores da cidade compreenderam que o falecido apenas se fazia de avarento, ocultando seu bom coração e sua imensa generosidade.